Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar no caderno 11 para desvendar um tema que é, a espinha dorsal do direito civil, a interpretação e a ineficácia dos negócios jurídicos. Basicamente, vamos descobrir como a lei lê um contrato e o que acontece quando esse contrato, por algum motivo, não funciona como deveria. É a base da segurança jurídica, né? Exatamente. E para guiar a nossa conversa, a famosa escada pontiana de Pontes de Miranda é um mapa perfeito. Todo negócio jurídico tem 3 degraus: existência, validade e eficácia. Hoje, o nosso foco está nos 2 degraus de cima. A validade, que pergunta se o negócio tem os requisitos para ser considerado saudável pela lei, e a eficácia, que é onde a gente vê se ele realmente produz os efeitos que as partes queriam no mundo real. O nosso objetivo aqui é decifrar as regras do jogo que o Código Civil estabelece. Ótimo. Então, para a gente tornar isso mais concreto, vamos imaginar uma situação. Digamos que a Ana vendeu o carro antigo dela para o Bruno. Eles assinaram um papel. O primeiro desafio, eu imagino, é: como a gente sabe exatamente o que eles combinaram? Porque a grande questão que sempre aparece é: o que vale mais? A letra fria daquele papel ou a intenção real que a Ana e o Bruno tinham na cabeça quando apertaram as mãos? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o Código Civil começa a respondê-la lá no seu artigo 112. É a nossa regra de ouro. A lei faz uma escolha muito clara aqui. O ponto de partida é sempre a intenção. É como se a lei dissesse a um juiz: olha, seu trabalho é ser um detetive. O contrato escrito é a primeira pista, mas você precisa investigar para descobrir o que as pessoas realmente queriam dizer. O professor Lessa, no material, até destaca o papel do tabelião, que não pode ser só um carimbador de papéis, né? Ele precisa investigar essa vontade interna para evitar problemas como simulações ou erros. Faz todo sentido. É uma abordagem mais humana, que valoriza a vontade das pessoas acima do formalismo. Mas isso não abre margem para muita subjetividade? Quer dizer, como é que a gente garante que essa investigação da intenção não vire um achismo? Aí é que entra o contrapeso, o outro lado da balança. A teoria objetiva, que está no artigo 113, a lei diz que essa busca pela intenção não pode ser um voo cego. Ela precisa ser guiada pela boa-fé e pelos costumes locais. A boa-fé aqui funciona como uma lente de lealdade, sabe? De confiança. Não adianta o Bruno dizer que a intenção dele era pagar em 10 anos se o costume para esse tipo de negócio é pagar à vista, e nada foi dito em contrário. A interpretação tem que ser razoável. E essa parte objetiva ganhou mais força recentemente, não foi? A Lei da Liberdade Econômica trouxe algumas regras mais claras para essa interpretação, certo? Trouxe. E foram mudanças cruciais que modernizaram a análise. A lei adicionou critérios bem pragmáticos ao artigo 113. Um dos mais importantes é que o comportamento das partes depois de fechar um negócio serve como prova da real intenção delas. Se no nosso exemplo, o Bruno começa a pagar as parcelas do carro todo dia 5 e a Ana aceita sem reclamar por 6 meses, bom, essa atitude deles mostra como eles entenderam um acordo sobre o pagamento. É a ideia de que ninguém pode ir contra os próprios atos, o famoso venire contra factum próprio. Isso é muito prático. É olhar para a vida real para entender o papel. E tem outra regra que me parece fundamental, especialmente hoje em dia com tantos contratos de adesão, sabe? Aqueles que a gente só clica em aceito. Falo da regra que protege quem não escreveu o contrato. Contra proferentem, que significa literalmente contra o proferente. Se uma cláusula escrita pela Ana no contrato de venda do carro for ambígua, a interpretação tem que ser a mais favorável para o Bruno, que não a redigiu. A lógica é proteger o lado mais fraco da negociação. Isso tem um impacto gigantesco em contratos com bancos, seguradoras e empresas de telefonia. Basicamente em quase todos os contratos do nosso dia a dia. E o que acontece quando o negócio é, na essência, um favor? Eu penso naqueles casos complicados de fiança em aluguel ou uma doação. A lei interpreta esses atos com o mesmo rigor? Não. A lei é ainda mais cuidadosa.
O artigo 114 estabelece que negócios benéficos, como a doação e a fiança, e também a renúncia de direitos, devem ter uma interpretação estrita. Ou seja, não se pode ampliar as obrigações de quem está fazendo um favor ou abrindo mão de algo. Se o contrato de fiança que o pai de um inquilino assinou tem uma dúvida se ele garante só o aluguel ou também os danos ao imóvel, a interpretação tem que ser a mais restrita e menos onerosa possível para o fiador. A lei não presume generosidade limitada. Isso nos leva a outro ponto. O silêncio. Aquele ditado, quem cala consente. Tem alguma validade no mundo jurídico? É um dos maiores mitos. O artigo 111 do Código Civil basicamente diz que, como regra geral, o silêncio não significa absolutamente nada. Quem cala, simplesmente calou. A anuência precisa ser manifestada. Claro, existem exceções muito específicas que a lei aponta. O exemplo clássico que o professor Lessa traz no caderno é o da doação pura sem encargos. Se alguém oferece um presente e a outra pessoa, ciente da oferta, não recusa imediatamente, a lei pode considerar o silêncio como aceitação. Mas perceba como é uma situação bem particular. A regra é que o silêncio é juridicamente um vazio. Ok, acho que desvendamos o primeiro degrau. Sabemos como interpretar o que a Ana e o Bruno combinaram. Mas e se o negócio deles já nasceu com um problema? Se ele é, por assim dizer, doente desde a origem, como a gente diagnostica e trata isso? Agora a gente sobe para o segundo degrau da escada, o plano da validade. E aqui temos dois grandes diagnósticos para um negócio doente: a nulidade e a anulabilidade. A nulidade, tratada nos artigos 166 e 167, é a doença mais grave. Pense nela como um vício de ordem pública, algo que ofende a sociedade inteira. Por exemplo, se o carro que a Ana vendeu para o Bruno era, na verdade, produto de um crime... E por ser tão grave, as consequências são drásticas, imagino. Exatamente. A nulidade tem 3 características que a definem. Primeiro, ela não se cura com o tempo. A ação para declará-la é imprescritível. Daqui a 30 anos, alguém pode apontar o vício e tudo desmorona. Segundo, ela não pode ser confirmada pelas partes. Mesmo que a Ana e o Bruno queiram muito manter o negócio, eles não podem. E terceiro, o juiz tem o dever de reconhecê-la de ofício, mesmo que ninguém peça. A sentença tem efeito ex tunc, ou seja, retroage e apaga o negócio como se ele nunca tivesse existido. E a outra doença, a anulabilidade, seria um caso menos grave? Bem menos grave. A anulabilidade do artigo 171 protege interesses privados. É um negócio que nasce com defeito, mas que pode ser curado. Pense, por exemplo, que o Bruno comprou o carro por ter sido enganado pela Ana sobre o ano de fabricação. O interesse lesado é só o do Bruno. Por isso as regras são o oposto da nulidade. Aqui existe um prazo de decadência para reclamar, geralmente de 4 anos. Se o Bruno não fizer nada nesse tempo, o negócio convalesce. Ele é curado pelo tempo. E mais importante, as partes podem confirmar o negócio. Ou seja, o Bruno pode descobrir o erro e mesmo assim decidir que quer ficar com o carro, ratificando o ato. Entendi a diferença. Um é um problema público e incurável. O outro é um problema particular e curável. Mas existe alguma UTI jurídica? Alguma forma de salvar um negócio que a princípio seria nulo e estaria condenado? Existe, e é uma das ferramentas mais inteligentes do direito civil, baseada no princípio da conservação dos negócios jurídicos. O nome dela é conversão substancial, prevista no artigo 170. A ideia é a seguinte: se um negócio é nulo por um motivo, mas dentro dele existem todos os requisitos de um outro negócio válido, a lei permite converter o primeiro no segundo, desde que seja possível presumir que as partes teriam feito esse segundo negócio se soubessem do problema. Isso parece um pouco abstrato. O exemplo do material de apoio sobre imóveis ajuda a clarear, não é? Ajuda perfeitamente. Imagine a compra e venda de um imóvel de alto valor feita por um simples contrato de gaveta. Pela lei, esse negócio é nulo, porque o artigo 108 exige escritura pública. O negócio como compra e venda está morto. No entanto, esse mesmo papel, nulo como compra e venda, contém todos os elementos de uma promessa de compra e venda, que é um negócio válido e pode ser feito por instrumento particular.
Então a lei converte aquele ato nulo em uma promessa válida. Ela salva a essência da vontade das partes, gerando a obrigação de, no futuro, fazer a escritura correta. É um mecanismo de aproveitamento. Nossa, isso é fascinante. A lei tem um mecanismo para salvar um negócio que tinha tudo para dar errado. Mas isso me leva a uma situação ainda mais curiosa, que é o último degrau da nossa escada. E se o negócio entre a Ana e o Bruno for perfeito, sem nenhum vício, tudo interpretado corretamente, todos capazes, existe alguma situação em que mesmo um contrato 100% válido pode simplesmente não produzir efeito no mundo real? Existe, e essa é a distinção crucial entre validade e eficácia. Um negócio pode ser válido, saudável, segundo a lei, mas um obstáculo externo impede que ele produza seus efeitos. É como ter um carro perfeito na garagem, mas a estrada está bloqueada. Esse bloqueio é a ineficácia. A forma mais simples de ineficácia é quando o próprio contrato prevê uma condição para começar a funcionar, como Bruno só se tornará dono do carro quando se formar na faculdade. O negócio é válido desde já, mas seus efeitos estão suspensos. Ok, essa é a ineficácia que as próprias partes criaram. Mas existe alguma que a lei impõe, mesmo contra a vontade delas? Sim, e essa é a ineficácia relativa. A palavra mágica aqui, que resolve muitas questões de prova, é inoponibilidade. O negócio é perfeitamente válido e eficaz entre as partes que o celebraram, mas ele é invisível ou não pode ser imposto a terceiros. Acho que a gente precisa de exemplos concretos aqui. Como isso funcionaria no caso da Ana e do Bruno? O caderno nos dá os exemplos clássicos. Imagine que a venda do carro foi formalizada, mas o Bruno não fez a transferência do documento para o nome dele no Detran. Entre a Ana e o Bruno, o negócio vale. O Bruno é o dono. Mas se um credor da Ana, que não sabe da venda, pede a penhora dos bens dela, para a lei e para aquele credor, o carro ainda pertence à Ana. O negócio de venda é inoponível ao credor. Outro exemplo é a cessão de crédito. Se a Ana tem um crédito a receber do Carlos e vende esse crédito para o Bruno, o negócio só será eficaz em relação ao Carlos quando ele for notificado. Antes disso, se o Carlos pagar para a Ana, o pagamento é válido. Isso nos leva ao ponto que parece ser o mais complexo e debatido: a fraude contra credores. O caderno aponta que há uma divergência aqui entre o que a lei diz e o que os juristas defendem, certo? Precisamente, é um ponto de alta complexidade. O Código Civil, no artigo 171, trata a fraude contra credores como uma causa de anulabilidade, ou seja, seria um negócio doente que poderia ser desfeito. Contudo, a doutrina mais moderna, como bem aponta o professor Lessa, entende que essa não é a melhor solução. A tese moderna é que a fraude contra credores gera ineficácia relativa. O negócio fraudulento, a Ana vendendo o carro para o Bruno para não pagar uma dívida, não seria desfeito por completo. Ele continuaria válido entre a Ana e o Bruno, mas seria ineficaz, inoponível em relação àquele credor específico que foi lesado. É uma solução muito mais cirúrgica e inteligente, porque ela protege o credor sem destruir o negócio para todo o resto do mundo. Entendi. Em vez de usar uma bomba atômica que seria anular tudo, usa-se um míssil de precisão, tornando ineficaz só para quem precisa. Brilhante. Bom, nós passamos pelos 3 degraus da escada, acho que é hora de amarrar as pontas. Se a gente tivesse que resumir as grandes ideias de hoje, o que seria essencial lembrar? Vamos lá. Primeiro, na hora de interpretar, a regra de ouro é que a intenção real das partes, o espírito do acordo, vale mais que a letra fria do contrato. A lei quer que o juiz seja um detetive da vontade. E essa investigação não é um vale-tudo. Ela é balizada pela boa-fé, pelos costumes e, crucialmente, pelo comportamento das partes depois de assinar. As ações delas são a melhor tradução do que elas realmente combinaram. Exato. Segundo, quando o negócio nasce doente, lembre-se da gravidade. Nulidade é um vício de ordem pública, uma ferida que não cicatriza com o tempo e não pode ser confirmada. Já a anulabilidade é um vício de interesse particular, que tem prazo para ser alegado e pode ser curado pela vontade das partes.
E mesmo um negócio nulo pode às vezes ser salvo pela conversão substancial, que aproveita o que há de válido na vontade das partes. E por fim, o conceito mais sutil: validade não é sinônimo de eficácia. Perfeito. Um negócio pode ser juridicamente perfeito, mas ineficaz. E a palavra-chave da ineficácia relativa é inoponibilidade. O ato existe e vale entre as partes, mas é como se fosse invisível para certos terceiros. E não podemos esquecer da reserva mental do artigo 110. Se alguém declara algo querendo secretamente outra coisa e a outra parte não sabe disso, azar de quem teve a intenção secreta. A declaração feita é a que vale. Excelente síntese. Para fechar, qual a reflexão final que o material do professor Lessa nos provoca? Olha, a discussão sobre a fraude contra credores é o ponto alto aqui. O código a chama de anulável, mas a doutrina moderna defende que é um caso de ineficácia. Isso nos mostra algo fundamental sobre o direito. Ele não é estático, não é uma fotografia. É um filme em constante evolução. E isso levanta uma questão essencial para a prática jurídica. Devemos nos apegar à letra fria da lei, mesmo que ela pareça uma solução bruta, ou devemos buscar a interpretação que oferece a solução mais funcional e justa para o problema, como a ineficácia, que protege o credor sem desconstituir o negócio para todos? É eterna e fascinante tensão entre o texto da lei e as demandas da vida real. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENEC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!